Olá, boa noite. Hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Só um minutinho, deixa eu ajeitar aqui. Isso. Nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Meu relógio aqui tá faltando um minutinho, né, pra gente começar. Só um minutinho, show? Certo, aqui, né? Pra ficar melhor. Minha câmera é assim, né? Vamos aguardar. Geralmente, nós aguardamos a chegada de alguém para darmos início, né? Boa noite. Já chegou alguém aí pra gente dar início, né? Então vamos lá. Senhor Jesus, amigos espirituais responsáveis por este grupo, nós agradecemos oportunidades e rogamos a proteção e o amparo para que nós possamos realizar esse trabalho da melhor maneira possível. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Pois bem, meus amigos, vamos lá, né? Que Jesus nos abençoe dentro desse nosso propósito de estar trazendo o esclarecimento, que esse conhecimento possa, sim, nos ajudar a melhor a compreender. Nós estamos no capítulo 7, né? Se vocês desejam ver os outros capítulos, nós estamos com ele também no YouTube. Eu vou passar o link. E lá eu criei a playlist, onde que pode sim estar acompanhando todos os capítulos, né? Então, nesse capítulo, na primeira parte, no capítulo 7, nós vamos aqui agora iniciar. Que Jesus nos abençoe. A ação de Roberto, espera só um minutinho, deixa eu ver se está certo aqui, só um minutinho, opa, ixi, o negócio perdeu tudo aqui, espera só um minutinho, perdeu tudo aqui, oh meu Deus do céu, fui lá pro capítulo 5. Mas tudo bem, nós vamos chegar a 6, 7, vamos lá. Isso. Peguei aqui de novo. A ação de Roberto para a retirada dos dois suicidas, que é o pai e a filha, do teatro dos acontecimentos, ou seja, do seu próprio lar, destacou-se pela suavidade da prática e do espírito de piedade. Roberto foi o espírito, né, designado pelo Dr. Bezerra de Menezes para poder retirar o pai e a filha do ambiente familiar. Não ignorava ele que em torno de uma individualidade impenitente, desencarnada ou não, voluteiam entidades viciosas e perturbadoras, mas que também se encontram influenciações amorosas de amigos da espiritualidade, afeições ternas, de preferência uma mãe, um pai, um amigo dedicado, almas outras, prestativas e sinceras, prontas a intervirem, beneficiando aquele que lhe foi caro, desde que o momento se lhe torne propício. Então, olha só, Dr. Bezerra de Menezes mostra para nós que existe sim
qualquer criatura, ele, por mais impenitente que ele seja, ele tem sim, ele tem amigos, ele tem, além daqueles inimigos, ele tem amigos, ele tem afeições. Então, é como se diz, nós sempre estamos amparados, tanto de um lado como do outro. Então, essa questão da intervenção dos amigos que é naquele momento onde que é propício. E aí aconteceu aquele momento certo, né? E aí foi aonde que Roberto apelou para o auxílio já esclarecido da mãe de Leonel, né? E aí ela pegou aquele compromisso, né? E aí, o que acontece? Por sua vez, o Peri, ele reunia os seus milicianos árabes, pois os desencarnados também podem organizar milícias para o serviço do bem se lhes aprouver. Com ele cercando a residência em questão, como fariam autoridades terrestres, a fim de evitarem quaisquer sortidas desagradáveis por parte dos obsessores, que poderiam querer evitar a partida de suas vítimas, dada a hipótese de poderem perceber a movimentação que se seguiria. Então teve toda essa organização. A gente sabe, igual nós falamos, né? O Peri, esse índio, essa encarnação dele como índio foi sim uma expiação, né? Por causa dessa questão dele ligado a essas milícias lá como se diz, no passado, né? E aí, o que acontece? E a gente vai ver que Dr. Bezerra de Menezes vai trazer para nós que as anormalidades morais e psíquicas surgiram na vida de Leonel desde a infância, né? Desde criança ele já apresentava aquela normalidade. Ele mostrava-se avesso aos carinhos maternos. Ele preferia rebelar contra toda e qualquer modalidade de correção imposta pelos pais, pelos mestres na escola. Então, o que acontece? Ele não aceitava nenhuma ordem. Desde bebê, ele não aceitava. Nem o carinho que a mãe ia fazer, que o pai ia fazer, nada. Porque geralmente a criança na primeira infância, ela já está assim mais maleável, né? Mas ele não aceitava, desde pequeno. Então ele já nasceu dentro daquele processo, né? Frequentemente tornando-se presa de violentas dores de cabeça que o arrastavam a crises de desesperos impróprios de uma criança. Dificilmente concordava em ingerir as drogas receitadas pelo médico da família. Então, qualquer coisa que ia fazer no sentido de aliviar, ele não aceitava. Ele não tomava remédio, ele quebrava as coisas. Então era assim, uma criança muito difícil. E o médico até falava que ele precisaria de umas boas chineladas, né? Porque ele xingava o médico, ele não tomava o remédio. Então era muito difícil até mesmo dele poder receber um alívio. De outras vezes, verdadeiramente possesso pelas entidades trevosas do invisível, quebrava os consolos e os aparadores de sua mãe, as porcelanas existentes no armário onde se guardava a louça da casa, quebrava espelho, vidraça, e tais eram os desatinos que sobrevinham dentro do lar,
Daí, derivados que, desesperado, seu pai saía para a rua, às vezes horas adiantadas da noite, receoso de esbordoá-lo e matá-lo sobre a cólera porque se sentia invadir. Então, pai, boa noite, Eva. O pai saía de casa porque ele ficava com o comportamento da criança, era tanto desatino que ele, com medo de matar a criança, ele saía de casa altas horas da noite e deixava ele lá. Agora, a mãe, ela, enquanto que a sua mãe caía com ataques nervosos de suma gravidade, após o que ele próprio caía em prostração surpreendente, abatido e sonolento para avançar pela noite adentro, presa de pesadelos terríveis durante os quais se sentia envolvidos em chamas no centro de uma fogueira imensa ou encarcerado em prisões infectas, torturado por azorragues e mil outras impressões que a custo se dissipavam. Então, enquanto a mãe não tinha uma crise nervosa violenta, ele não parava. Gente, eu fico imaginando que tortura para essa família. Que coisa horrorosa, né? Aí a mãe dava aquela crise, aí ele parava, ele sossegava. Aí ia dormir, né? Só que quando ele dormia, ele ainda ia ter pesadelos ainda. E aí, não obstante atingir a puberdade, tais anomalias arrefeceram de intensidade. Então, diminuíram. Ele chegou na puberdade, diminuíram, oferecendo esperança de cura, né? E aí, o que acontece? Dr. Bezerra de Menezes fala que se ele, nessa época, tivesse tido um tratamento psíquico, poderia ser, como se diz, poderia ter mudado o destino dele, se ele de repente tivesse recebido um tratamento médico, né? Então, o que acontece? Mas infelizmente para todos, seus pais e sua família, atido à indiferença dos assuntos espirituais, conservando-se pouco menos que materialistas, não cogitaram de coisa alguma racional a seu favor. Então a sua mãe, já doente, afetada de ambos os pulmões, definhava lentamente. Mas aí ela procurava encaminhar ele ao sacerdote da região, procurava pedir o sacerdote para aconselhá-lo. Só que aí o sacerdote, ele até que tentou aconselhá-lo afetuosamente, atraindo para catecismo, lecionando-lhe normas de boa conduta moral e social e de respeito a Deus. Mas Leonel, ele se opunha ao ensino, manifestando tal horror às coisas de igreja e tanta aversão ao sacerdote que, desanimado, declarou àquela mãe sofredora que seu filho era uma criança incorrigível, de má índole, e que somente a lei do Criador teria bastante sabedoria para chamá-lo ao dever. E aí, o que acontece no decorrer da vida? Com 15 anos, o pai de Leonel morreu. Então, ele teve assim, uma breve enfermidade e morreu. E aí, deixou ele com mais liberdade. Aos 17 anos, aquelas antigas crises, elas desapareceram completamente. Mas hábitos novos sucederam aos antigos. Então, esses novos hábitos, eles eram ainda mais daninhos e perigosos. Porque todo e qualquer
soma financeira que lhe caísse sobre os olhos era desviada para o jogo e o trato com mulheres desonestas. Então ele perdeu vários empregos em casas comerciais. Foram outros tantos vexames que o coração daquela mãe sofria, porque ela chegava até ouvir queixas e até insultos dos empregadores do seu filho, né? Por quê? Por causa devido ao mau procedimento dele com os chefes. E aí, o que acontece? Ele conseguiu estudar e virar, hoje a gente conhece como contador, mas na época falava-se guarda-livros. Por esse tempo, o jogo absorvia-o e ele se endividava, causando sobressaltos à sua mãe, que temia vê-lo irremediavelmente desacreditado às voltas com a polícia. Mesmo assim, porém, apesar de encontrar-se sofrivelmente colocado e contando apenas 22 anos de idade, ele se casou. E aí, só que ele, entretanto, ele não foi um mau esposo. Se for considerar que ele não maltratava fisicamente a mulher. Era até amável no trato com ela, mas também não poderia considerar bom, porque ele jamais se preocupou em proporcionar conforto à família. Ele manteve sempre numa acentuada pobreza. Por quê? Porque os seus desacertos fora do lar absorviam os recursos que ele obtinha com o trabalho. Então, como se diz, ele gastava o dinheiro todo fora de casa com os seus vícios, né? E para a família não sobrava nada. A despeito da paciência da esposa, do seu desvelo pelo lar, ali não havia paz, nem esperança, nem confiança no destino. Por quê? Porque Leonel passava noites consecutivas à mesa do jogo ou locupletando-se em ceias orgíacas com amigos suspeitos. Os filhos se sucediam e, ao atingirem a segunda infância, dir-se-iam viver assustadiços, atemorizados, sem saberem por que razão. Então, o que acontece? Nesse lar, como que era esse lar? Era altercações, choro, dificuldade financeira, falta de crença em Deus e de qualquer religião. Era o que ressaltava de início a observação de qualquer visitante ou amigo. À noite sucediam-se entre os filhos pesadelos e crises idênticas ao que o próprio Leonel apresentara na infância, o que levava a dizer sem preocupação: trata-se de atavismo, eu fui assim durante a infância. E aí, o que acontece? Achava como normal a questão do desatino daquelas crianças. As crianças eram sempre assustadas, irritadiças, não dormia à noite. Eu falava, não, é assim mesmo, era desse jeito, né? E aí, o que acontece? Responsável por todo... Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Nós estamos no capítulo 7 do livro Dramas da Obsessão, tá bom? Nós temos ele também no YouTube. Depois eu vou postar o link, se você quiser assistir o início
dos outros capítulos, tá? Então, o que acontece? O Leonel, ele era responsável por todo o movimento financeiro. 4 anos foram assim, sem anormalidade. A proteção invisível do alto generosamente colocou ao seu alcance uma nova oportunidade salvadora. Aproveitando o período sereno que sobreviera em torno dele, 2 companheiros de trabalho, espiritistas convictos e cultos, homens honestos, bem inspirados pelas forças do invisível do bem, tentaram despertá-lo para a crença em Deus e o cultivo das forças ou dons espirituais. Deram a ler livros doutrinários, científicos, falaram-lhe da exceltude da doutrina espírita, a qual eles próprios levantaram do ostracismo estéril para um plano harmonioso do dever cumprido e da consciência tranquila. Então, aqueles 2 companheiros de trabalho, eles foram, sim, uma forma que a espiritualidade arrumou para ajudá-lo a chamar a questão da realidade. Mas o que acontece? Leonel rejeitou. Ele rejeitou os convites, ridicularizou o evangelho, que ele não estava à altura de assimilar. Ele criticou, zombou da filosofia espírita, depreciou a ciência, para terminar evitando o prosseguimento das relações de amizade com os 2 companheiros, que ali nada mais representavam senão instrumento da assistência piedosa do invisível, que tentava estender-lhe mão salvadora à beira de um abismo que seu livre-arbítrio tornara iminente, mas evitável pelo bom senso e a continência nas expansões das próprias paixões. Olha só para vocês verem que interessante. O auxílio, quando a gente está no equívoco, o auxílio sempre vem para nos alertar. No caso dele, ele teve esses 2 amigos, deu aquela calmaria na vida dele, né? Ele teve esses 2 amigos de trabalho que mostraram para ele um novo pensamento, mas só que ele não aceitou. Ele zombou, ele, como se diz, acabou até afastando a amizade, porque ele começou com a falta de respeito com a crença deles, né? E aí vai um outro processo, porque houvesse cativado, porque ele era bom como funcionário, né? Porque houvesse cativado a confiança dos diretores da fábrica, com a habilidade profissional que ele tem, eles confiaram nele o cargo máximo da grande instituição comercial. Então, os primeiros meses deslizaram normalmente, mas de súbito, Leonel começa a sonhar com grandes quantidades de dinheiro e seu poder oriundas de jogo. Então ele sente-se rico em pesadelos agradáveis, rodeado de prazeres. Esses tais sonhos se distenderam em sugestões durante a vigília e um desejo ardente de ser rico, de viajar, de conhecer a Europa. Isso se apossou dele, humilhando-o ante a modéstia em que via decorrer os seus próprios dias de existência. Então, olha só como que se inicia o processo de obsessão. Eles começaram a colocar na mente dele como que seria ele cheio de dinheiro, ele passeando, aquela coisa toda, e de repente ele via a realidade dele, aquilo ali deixava ele triste. Só que aí o que acontece? As sugestões dominaram seu pensamento,
e a antiga atração pelo jogo impele-o a voltar aos antros de vícios que durante algum tempo foram esquecidos. Ele tinha esquecido o jogo, mas eles começaram a bombardear na mente dele e ele voltou para o seu livre-arbítrio ao jogo. E as noites se sucediam com ele à mesa da roleta, das cartas, e ele estava se perdendo quantidades muito grandes. Então, o que acontece? Por quê? Aí, como ele passava a noite inteira no jogo, aí ele já começou a deixar de comparecer nos horários das suas funções na fábrica. Aí começou a atrapalhar o bom andamento da empresa, do serviço e do cargo que ele tinha. Aí ele começou com dores de cabeça violenta que torturavam ele, alterando a saúde. É um estado inquietante de depressão ou excitação, dificultando-lhe as ações cotidianas. No decorrer de alguns meses, ele nada possuindo de seu para jogar, porque ele perdia sempre, sem jamais recuperar do que ia perdendo. Ele entrou a desviar para o jogo as quantias confiadas a ele como caixa, que era da importante firma. Então, como se diz, agora nós vamos falar um pouquinho da Alcina, a filha dele também suicida, a primeira filha que também suicidou. A vida de Alcina, desde o berço, destacara-se do normal pela enfermidade. Ela não desfrutara jamais boa saúde. Ela irritava-se por todos os motivos, sombria, odiosa, rodeada de complexos. Ela, reconhecendo-se desagradável a todos, retraía-se de tudo e de todos, conservando-se no interior da casa, sem jamais dignar-se a um passeio ou uma visita. Ela negava mesmo a cumprimentar os amigos de casa que, porventura, visitassem a família. Ela vivia apavorada, temendo as sombras, incapaz de penetrar sozinha em qualquer compartimento da casa, falando que via vultos tenebrosos, branindo chicote, oferecendo-lhe copo de veneno. E esses ataques, gente, eles sobrevinham frequentemente, durante os quais ela se sentia devorada pelo fogo e chicoteada por verdugos que gargalhavam ante seus padecimentos. Após essas tais crises, ela adoecia. E os médicos, o que acontece? Os médicos diagnosticavam ela como histeria, anemia profunda, alucinação por causa do sistema nervoso, verminose, infecção hepática, renal. E, na verdade, o que ela tinha era um mal psíquico que repousava numa tremenda obsessão, incurável pelos processos psíquicos, mas que poderia ser grandemente atenuada pelos mesmos processos que, acima de tudo, lhe evitariam o suicídio. Então, os dias se sucediam sem alteração para Leonel e sua filha. Então ele, devido às crises, ele se tornou neurastênico, irritadiço. Ele não falava com os amigos, não mais cumprimentava os próprios companheiros de trabalho e a todos os instantes, com a mente assoberbada de preocupações, segregava-lhe a intuição das trevas na sugestão de perseguidores implacáveis. Retira outras importâncias, hás de recuperar tudo, a sorte hoje será tua.
Recuperarás tudo e reporarás no caixa o que foi tomado por empréstimo. Cada um tem o seu dia. Hoje é o teu grande dia para obteres obteres fortuna e recompensas felizes ao muito que tens sofrido. Olha só como que era o processo mental no seguinte aspecto, mostrando que ele era importante, que ele era vítima e que aquele dia ia resolver tudo, né? Esse pensamento sempre bombardeando na mente dele. Então, o que acontece? Ele não ganhava. Por quê? Porque o obsessor o acompanhava, o perseguidor acompanhava ele à mesa das cartas e não deixava ele ganhar. Então, o que acontece? Cada vez ele ficava mais complicado. Até que finalmente chegou um dia que tal se esclareceu, tal como desejara o obsessor. Não vendo Leonel outro alvitre para desgraçada situação, a não ser a prisão ou o suicídio. Então, olha só, apareceu um desfalque. Ele então ou iria ser preso ou se não suicidar. E aí, meus amigos, o que acontece? Esse infeliz livre pensador, então, desamparado de quaisquer força de reação, porquanto nem mesmo a fé religiosa jamais concordara em cultivar, preferiu o suicídio, assim se curvando, ato por ato, atitude por atitude, às sugestões do inimigo invisível que realmente só desejava desgraçá-lo. Então ele não escutava conselho de ninguém, ele se considerava livre para fazer o que ele quisesse. E aí, como se diz, né? Foi muito, ele não teve força moral para resistir a essas influências. Ora, compreendendo que, à frente de tão deplorável estado, nenhum outro concurso seria tão eficiente para socorrer o atribulado suicídio como o daquela fora sua mãe. O meu assistente dela se valeu para a retirada do mesmo do local sinistrado. Porque o Leonel, desde que ele cometeu o suicídio, ele voltou para dentro de casa e ficou lá dentro de casa. E a presença dentro de casa, junto com a outra filha suicida, aí estava o segundo filho já tentara também o suicídio, né? Então, olha só, vou ler aqui para vocês. Ora, compreendendo que, à frente de tão deplorável estado, nenhum outro concurso seria tão eficiente para socorrer o atribulado suicida como o daquela que fora sua genitora. O meu assistente dela se valeu para a retirada do mesmo do local sinistrado, certo de que o infeliz infrator a ela se confiaria boamente, sem levantar suspeita de cumplicidade com a polícia, como suporia de qualquer outra individualidade que se apresentasse no intuito de ajudá-lo e afastar dali. Olha só a questão que eles usaram da inteligência. Para tirar ele dali, só a mãe, porque ele iria, como ele estava ainda vivenciando a questão da vida material, qualquer outro que chegasse ali para ajudar, ele poderia achar que estaria conivente com a polícia para prendê-lo. Então, a presença da mãe, ele iria confiar nela, ela iria sair, ele iria afastar. Efetivamente, a ele se chegou, desenvolta e diligente, aquela que na terra o embalara no seio, como mãe devotada, e com autoridade exclamou
como a não permitir réplica. Ela chegou, já deu um comando de autoridade. Acompanha-me, Leonel. Basta de desatino. Venho buscar-te. Vai seguir comigo. Estás enfermo e precisa tratar-te. Trago-te um médico. Ei-lo. Confia nele. Nada desagradável sucederá. Vamos. Confiante e submisso, como um aturdido por um estranho pesadelo que principiava-se a desvanecer, o suicida estancou o pranto, qual menino que se cala ouvindo um balbúcio materno dentro das inquietações da noite. Assim apresentado, Roberto amparou-o bondosamente, compreendendo-o vacilante e atordoado, enquanto Alcina, ainda amodorrada, como em estado de coma, igualmente se sentiu transportada como presa de pesadelo indecifrável. E lá se foram todos, abandonando o cenário apavorante de um drama dos mais patéticos que os incidentes terrenos costumam apresentar à contemplação dos trabalhadores espirituais. Então, assim, nós encerramos o capítulo 7, mostrando como a misericórdia divina, a espiritualidade, respeitando a individualidade de cada um, tratando com zelo e carinho. É assim que Deus nos trata, é assim que Ele vai nos tratando, reconhecendo a nossa imperfeição e confiando de que a maldade ela é transitória, porque nós somos sim, nós somos seres em construção, né? E aí, meus amigos, nós vamos ver nesse capítulo a necessidade de cultuar uma fé religiosa. É qualquer uma, não é específico essa ou aquela. Qualquer religião que lhe aproxima de Deus, da espiritualidade, lhe ajuda nesse momento a se libertar do materialismo, né? Então é isso, que Deus nos ajude. Na próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui fazendo o capítulo 8 e dando prosseguimento a esses ensinamentos a respeito da obsessão. Nesse capítulo 7 nós observamos que como que veio um pensamento, aí depois aquele pensamento ele vai sendo bombardeado, até ele dominar completamente a nossa mente. Ó, processo. Primeiro eles mostraram para ele um monte de dinheiro. Aí depois, como que seria a vida dele se ele tivesse dinheiro, né? Aí depois deu a sugestão de como ele iria ter o dinheiro que ele queria tanto. É mais ou menos assim que funciona, né? Então vamos lá. Senhor Jesus, amigos espirituais, nosso bondoso anjo da guarda, nós agradecemos sempre o apoio que sempre as bênçãos de Deus nos oferece para que nós possamos assim endireitar as nossas veredas. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Nos proteja, nos guie no caminho do bem, que nós sejamos pessoas melhores a cada dia. Sê conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Então, meus amigos, grande abraço e até semana que vem, se Deus assim permitir. Nós estaremos no capítulo 8, se Deus quiser. Tchauzinho.